pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Gente, vamos fazer uma coisa que tem um tempo que eu não faço aqui nesse canal, que é arrumar a minha estante, que vocês podem ver que está totalmente caótica. Não apenas porque eu não gravo o vídeo tem um tempinho, mas porque como fui pra Bienal do Livro Bahia, vocês sabem, vocês viram, quem não viu ainda tem vídeo aqui no canal de vlogs, tem 2 vlogs sobre a Bienal, bem os dias da Bienal e o outro com um pouco de Bienal e um pouco mostrando o que foi que eu adquiri nessa Bienal, que é esse negócio todo aqui, praticamente, não todo, algumas coisas não. Link pra você ver esses vídeos estão disponíveis aqui na descrição. E hoje eu vim fazer aquilo que nunca mais eu fiz. E eu espero que não esteja muito baixo aí, vou ficar um pouco assim. Que é limpar a estante e falar algumas coisinhas pra vocês. Eu acho que eu não vou fazer esse vídeo de microfone, porque eu preciso limpar aqui, vai ficar focando, desfocando, não sei. Ou eu faço de microfone pra vocês me escutarem melhor. Enfim. Vou vendo aí, eu vou ver como é que tá a posição das coisas, que eu tô fazendo isso aqui pra marcação de posição e pra marcação também de áudio. Se ficar muito ruim o áudio, eu vou botar o microfone. Se estiver de boa, eu vou continuar aqui mesmo. A questão é que assim, quando eu viro pra cá, às vezes o som pode não ficar tão bom, né? Mas eu vou ver aí agora como é que tá. Vi que a posição tava cortando um pouco a minha cabeça. E aí eu levantei um pouquinho mais o celular, espero que tenha ficado bom. O áudio tá bom pra vocês escutarem, então vou fazer assim. Era pra ter gravado isso mais cedo, mas eu tô meio vou botar isso aqui na geladeira, os imãs. Ai. Enfim, na verdade, assim, eu não tenho... Eu meio que vou deixar nas posições que estão as coisas, eu vou realmente limpar, né, Vou limpar a estante e vou contar algumas coisinhas importantes pra vocês, que eu acho que eu devo trazer, né? Dá pra vocês verem um pouco aí, aqui em cima tá meio caótico também, eu quero ajeitar isso aqui também. Mas eu vou deixar fazer isso por último. Essas coisas aqui. Credencial aqui, na verdade é do livro de Clara, né? Minhas credenciais de Bienal. Tá. Eu acredito que vocês tenham percebido, pessoas que me acompanham sempre, mas se vocês não perceberam, vão saber agora, né, que tipo, esse início de ano eu gravei relativamente pouco pro quanto eu gravo normalmente, né? Eu gravei pouco, eu estive com uma criação muito menor do que eu tenho normalmente. E isso se deu por algumas coisas que eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque são coisas bem particulares, assim, que eu não me sinto à vontade para trazer aqui. Mas saibam que nesse início de ano, eu passei por algumas situações que fizeram com que eu não me sentisse 100% confortável de estar aqui, porque eu tava meio surtadinha da cabeça. Minha questão de estar surtadinha da cabeça é justamente por conta dessas situações que eu passei, né, nesse comecinho de ano. E isso fez com que eu me sentisse... Eu não tinha força, gente, pra estar aqui. A questão é essa. Eu não tinha força suficiente pra estar aqui com vocês. Eu tava passando por um momento, assim, bem delicado, sabe? Por algumas coisinhas particulares. Isso fez com que eu não tivesse força suficiente pra estar aqui. E aí, eu não estive, né?
É um pouco complicado enquanto se é uma criadora de conteúdo. Isso aqui eu vou deixar aqui em cima porque aqui é da parede que soltou, porque na verdade o Ruby pulou, ela caiu. Inclusive vou fazer uma mudança aqui também, mas essa mudança não será nesse vídeo. Enfim, eu não tive força suficiente para estar aqui. E quando você cria conteúdo, a coisa que você mais precisa é estar presente, né? Então, eu tentei ao máximo estar presente, nem que fosse nas lives, né? Algumas vezes eu não consegui, outras eu consegui sim. Mas eu tentei estar presente pelo menos nas lives para poder eu conseguir entregar coisas para vocês. Teve alguns dias que eu não consegui fazer vídeo, mas eu consegui fazer live, né? Isso já ajuda bastante também. Mas é claro que não é a mesma coisa, né? Porque uma coisa são os conteúdos de vídeo. Principalmente porque eu sei que nem todo mundo gosta de consumir live. Assim como nem todo mundo gosta de consumir vídeo. Às vezes a pessoa assiste os vídeos, mas não consome as lives. E às vezes a pessoa consome as lives, mas não assiste os vídeos. E tá tudo bem, porque são formatos de criação diferentes. Principalmente porque as lives, elas não são lives de react, por exemplo. A gente faz algumas pequenas reações, mas não são lives de react. Elas são lives de foco e produtividade. E nem todo mundo quer consumir live de foco e produtividade. E real, assim, tá tudo bem. Tem uma seguidora minha, tem uma seguidora minha que ela não vê meus vídeos. Ela nunca vê meus vídeos, assim, tipo, ela viu acho que um, mas ela nunca vê meus vídeos. Isso não é um problema, porque ela é alguém que está sempre nas minhas lives. Ela tá sempre apoiando as minhas criações no formato de lives. Então, por que eu vou dizer que essa seguidora minha não é uma seguidora fiel, porque ela não vê os vídeos, se ela vê as lives? Assim como tem gente que vê todos os vídeos possíveis, mas não vê live. São formatos de criação diferentes. Fui mudar o lado da janela porque pode começar a bater vento. Mudei a posição da cama pra ver se melhorava. E aí eu tive esse momento, né, agora no começo do ano, que foi algo tão assim, gente, intenso, que fez com que eu não quisesse ler. E eu comentei isso com vocês quando eu fui fazer o vídeo de atualização de leitura de fevereiro. Eu falei que eu não li nenhum livro, né? E realmente eu não li nenhum livro em fevereiro, não li nenhum livro em março, porque eu não tava bem para. E tipo assim, não é que é aquela coisa que eu já falei, que eu comentei lá nesse vídeo, né, em relação a as pessoas falarem que não existe, não acho que existe isso de ressaca literária. Eu acho que existe sim, porque eu já estive em ressaca literária e nesse momento eu não estava de ressaca literária. Não é que eu queria ler e não conseguia ler. Não, eu não queria ler. Eu queria focar em outras coisas e por isso, inclusive, eu comecei a focar no BBB 26. Tinha um tempo que eu não consumia BBB e eu fiz isso agora. Eu consumi muito BBB. Eu tomei conta da vida daquela galera. Não sou de comentar muito nas redes quando eu tô vendo, porque eu acho que as pessoas elas passam um pouco do ponto quando elas estão consumindo BBB. Então eu não comentei sobre nas redes. Comentei uma besteirinha ou outra. Mas não comentei de fato sobre o BBB. Eu, na verdade, mais assistia mesmo, de vez em quando me perguntavam alguma coisinha em lives que eu fazia, né? Continuei fazendo esse período. Só não fiz nos dias que eu tinha compromissos de médico e tal. Esses dias que eu não falei nada em live, mas nos outros eu falei sim.
E aí comentei algumas coisas. E eu não gosto muito de comentar sobre essas coisas de BBB e tal. Porque, gente, eu sinto muito que as pessoas, elas se engessam em certas ideias. E por mais que tenham coisas claras ali acontecendo, as pessoas não param para visualizar detalhes. E eu prefiro não me envolver nisso. Eu prefiro me abster. Então, foi isso que eu fiz, assim, tipo, se me perguntavam alguma coisa eu respondia, mas eu não levava tanto adiante. Principalmente porque algumas pessoas, por mais que a gente mostre coisas que comprovam aquilo, comprovam a ideia que a gente está trazendo, ainda assim elas resolvem dizer que não, que aquilo ali acabou. Eu fiz, tá bom, gente, é sobre isso. Né? Gente, eu ainda não li esses livros, não acredito. Tinha que falar isso, que a gente acredita. Você nem falou nada com a gente sobre nas redes sociais, mas eu vou ler esse ano aqui. Tá, e aí, assistindo o BBB, eu passei, tipo, a tomar conta da vida dos outros. E eu sou o tipo de pessoa que quando eu vejo o BBB, eu gosto de assistir. Eu endolhei antes. Se tinha alguma coisa aqui em cima, tinha, que é o cartão de memória. E eu puxo e não olho antes de tirar o cartão de memória. E agora sei lá onde é que tá, porque ele é pequeno, eu preciso achar. Eu preciso achar porque ele é pequeno e eu tenho gatas travessas que vão querer comer esse cartão. Tô até vendo, achei. Um cartão de memória pequeno de 64 MB. É só por alguma necessidade. Eu tô deixando ele ali. Eu quero comprar, na verdade, um cartão de memória o quê? Um MP4 pra ouvir música na rua. Mas apesar que agora a minha cachorra de exercício ela vai mudar um pouco, então talvez nem precise. Mas eu quero deixar o cartão guardado. Enfim, tomando conta da vida de tantas pessoas no BBB pra não ter que lidar com a minha própria vida, que tava meio de cabeça pra baixo, a um ponto em que eu não estava nem lendo. Vocês veem que o negócio não tá bom porque eu não tava lendo, gente. Como é que sabe que a vida de Alice tá complicada? Alice não tá lendo. Eu falei não porque eu não conseguia ler, mas porque eu não queria ler. Eu simplesmente não queria ler. E eu não queria ler porque eu não tava com cabeça para isso. Tipo assim, não só cabeça, mas sabe aquela coisa de... Eu não tô sentindo vontade de ler? É tipo isso. Eu não tava sentindo vontade, eu queria me afundar em outras coisas, eu queria consumir outro tipo de coisa. Eu queria isso. Eu não queria ler. Então, eu fiquei sem ler aí por um bom tempo. E só assistindo o BBB. E quando vi que o BBB tava acabando, eu fiz, meu Deus, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou ter que voltar a tomar conta da minha vida. Mas, uma coisa muito importante aconteceu agora, né, que foi a Bienal do Livro Bahia. Aconteceu agora em abril, né? Eu esse ano consegui novamente credencial, apesar que a credencial esse ano veio mais cedo, ainda bem. No outro ano ela veio tipo no primeiro dia de Bienal. Então a Bienal eu consegui credenciamento pra estar lá. E eu estive lá e eu criei conteúdo sobre, espero que vocês tenham gostado do conteúdo como eu falei, né? Eu fiz 2 vlogs da Bienal. E além desses 2 vlogs, eu fiz alguns vídeos curtos sobre a Bienal. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos curtos que eu fiz. Porque eu queria fazer alguns conteúdos a mais. Fiquei exaurida, é claro. Foram não apenas vários dias fora de casa, mas no meio de pessoas, assim, de muitas pessoas. E estar no meio de tantas pessoas, isso às vezes deixa a gente, algumas pessoas, né, mais consumidas, mais destruídas. E eu me senti meio assim, mas funcionou. Eu tô agora pensando em relação a como é que eu vou organizar isso aqui. Eu tirei, limpei, porque eu tenho livros novos, né, pra botar.
não sei se é fanatismo. Eu quero deixar aqui os livros bissexuais mesmo, porque eles ficam bem em evidência. Aqui são meus livros de protagonismo bissexual, pra quem não sabe. Mas eu vou precisar fazer alguma coisa em relação a outros livros. Enfim. Deixa eu ver se tá pegando ali a safadeza que tem ali em cima. Não, não tá pegando, ainda bem. É porque aqui, gente, tem um cardzinho que é de uma safadeza, então tem que ter cuidado pra não aparecer. E aí, Muris, foi assim, coincidindo o final do BBB com a Bienal do Livro, Bahia chegando, e isso fez com que meus chakras se realinhassem. Como assim? Eu simplesmente, tipo assim, foi meio que algo mais certeiro, sabe? De acontecer, porque isso fez com que eu meio que voltasse um pouco a mim. Tipo assim, o BBB, ele acabou agora, ele acabou no último dia de Bienal, praticamente. A Bienal do Livro Bahia esse ano, ela começou no dia 15 de abril e ela terminou no dia 21 de abril. Foi uma terça-feira, feriado, último dia do BBB. E isso fez com que eu fosse pra Bienal. Eu fui pra Bienal 4 dias, curtisse a Bienal. E aí, quando chegou na terça-feira, dia 21, eu já tinha decidido que eu não ia pra Bienal, porque enche muito e eu fico muito mal em lugares muito cheios. Eu já tive que enfrentar isso no sábado, sabe? Então, eu não queria enfrentar isso de novo. Aí, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou pra Bienal nesse dia 21. E foi a final do BBB. E ter ido pra Bienal, vivenciado bastante ela, e eu já tava assistindo menos BBB, porque eu não tava gostando muito de algumas coisas que estavam acontecendo. Apesar da minha torcida estar indo pra final, existia a chance dela não ir. Então, tanto é que eu tava na fila lá esperando pra receber o autógrafo, eu tava voltando na querida pra querida ficar, quer dizer, voltando pra pessoa pra querida ficar. E aí, isso fez com que eu meio que fosse voltando a mim. Ir pra Bienal fez com que eu fosse voltando pra mim, voltando pros meus desejos, voltando pro que eu quero, sabe? Voltando, tipo assim, não é que o BBB em si foi uma coisa que, tipo, não é uma coisa que eu faça, não é uma coisa que eu sou superior por não consumir, não. É só porque eu gosto de... Gente, uma coisa sobre mim que talvez vocês não saibam. Quando eu gosto de uma coisa, eu gosto de uma coisa de forma meio obcecada. Eu gosto de consumir muito daquilo. Quando eu conheci o canal de Neuraverso, canal de Neuraci, eu assisti muitos vídeos de uma vez. Quando eu conheci o canal de Jay Mello, recentemente, que eu até falei com vocês no episódio do podcast, eu assisti em 2 dias 10 vídeos. Os vídeos de Jay são de no mínimo 40 minutos. Isso deve ser 2 vídeos, a máxima é muito mais. Então assim, eu vi 10 vídeos de Jay em 2 dias. Então, tipo, eu sou esse tipo de pessoa. Então, quando eu vejo o BBB, eu não vejo o BBB de uma forma muito saudável. Eu vejo o BBB de forma obcecada. Eu vejo o BBB querendo saber de tudo. Então, assim, quando alguém fala, ai, por que fulana fez tal coisa, não fez tal coisa, eu penso, fez sim, porque eu tava assistindo, eu não tava vendo o corte na internet. Eu tava vendo o que estava acontecendo. Entenderam? Então, justamente por isso, porque as pessoas falam na internet algumas coisas, que a gente fica na dúvida se aquilo realmente aconteceu, e eu sei que aconteceu porque eu assisti. Eu não gosto da dúvida de algo que eu não vi. Tipo assim, eu não posso opinar sobre isso porque eu não vi. Mesmo que eu não vá comentar aquilo, eu quero saber o que de fato aconteceu. Então, isso acaba que rola, né? E tem essa questão aí comigo.
meu intruso no meio dos bissexuais. Mas aqui tem protagonista, quer dizer, aqui tem protagonista demissexual, que é a Rosa, e a negra é bissexual, mas a negra, ela é par romântico. Ela não é a protagonista de fato. Eu fico vendo dessa forma porque não é muito saudável, né? Que é um pouco obcecada. E isso faz com que eu simplesmente assista até demais, assim, uma forma até que não é muito saudável. Então, isso aconteceu comigo no BBB 21, né, que foi um período também que eu tava bem complicada da vida. Então, todo mundo tava, né, a gente tava em pandemia. E agora em 2026, porque eu mesma não estava muito bem comigo. Então, eu comecei a ver BBB dessa maneira. E aí, quando vem a Bienal vem pra me resgatar de volta. Não por eu sou melhor porque eu não vejo BBB. Não, mas porque eu precisava sair desse foco pra voltar pra mim, pra voltar pra minha vida, pra voltar pro que eu realmente quero, pro que eu almejo e pro que faz parte de mim. E foi importante pra mim não ter lido nada nesse período que eu fiquei sem ler. Foi muito importante. Porque hoje de manhã, ontem à noite eu retomei as leituras. Ontem à noite eu comecei a ler um livro de novo. Eu até estranhei que eu peguei o Maratona App pra fazer anotação. Sabe o Maratona App que a gente faz anotação de leitura? Eu peguei o Maratona App pra fazer anotação e eu tomei um susto porque tem qualquer coisa diferente que eu não tinha visto, porque tem um tempo que eu não consumo nada lá. Tem um tempo que eu não faço anotação de leitura, né? Então foi um pouco estranho, mas foi importante eu ficar sem ler esse tempo. Porque eu pude ver outras coisas assim que eu precisava. Foi importante assistir o BBB, apesar, né, enfim, porque acabou que eu criei um conteúdinho também em relação ao BBB, em relação a bifestinha, né, que é uma coisa essencial, porque infelizmente as pessoas tratam a gente como, né, qualquer coisa. Então foi importante eu ter lido não, foi importante eu ter não lido, né, nesse período. E claramente que não foi importante eu ficar surtada com algumas coisas que eu fiquei surtada. Só que isso me fez parar para refletir algumas outras coisas em relação a mim, ao que eu preciso fazer, a cuidados, a autocuidado, a responsabilidades, a como devo lidar com certas coisas que a vida pode colocar no meu caminho, sabe? Por esse pós-bienal que eu volto a retomar coisas da minha vida, sabe? Eu volto a pensar novamente em criação, em gosto por fazer as minhas coisas, gosto por executar os meus desejos em relação à criação. Porque eu precisava de um pouco desse gás. Eu sinto que eu meio que tava perdida, sabe? E eu volto um pouco pra mim. Inclusive aconteceram algumas outras coisas assim nesses últimos dias que me fizeram ficar meio pensativa com alguns pontos de criação e o que eu tenho que fazer, que eu fiquei até um pouco abalada, mas eu não vou falar sobre as coisas aqui. Eu vou falar no próximo episódio do podcast, que vai ser o episódio 8, eu acho. Vou deixar aqui na tela o nome do episódio, pra vocês irem escutar. E eu fiquei bem reflexiva sobre várias coisas, assim. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que fazer coisas que faz com que a gente volte a si,
e consiga visualizar algumas coisas que precisa. Porque às vezes, gente, a gente tá em situações que a gente não sabe muito bem como que resolve mesmo. Porque é tão complicado. Gente, criar conteúdo parece que é a coisa mais simples do mundo. Só que não é, tá? Principalmente quando a gente vai pensar na perspectiva do que fazer para ser relevante, do que fazer para as coisas funcionarem, do que fazer para que a gente tenha alcance mesmo. Então, queria pedir para vocês deixarem aqui nos comentários desse vídeo o que vocês gostariam de ver aqui no canal. E eu tô falando muito sério, assim. Claramente que pensem na perspectiva do que eu crio, para vocês não criarem coisas muito mirabolantes que não fazem sentido pra minha criação, tá? Porque, por exemplo, eu vou deixar esse cantinho assim sendo um cantinho alicioso, mesmo, esse aqui embaixo. Por exemplo, pra vocês não falarem pra mim... Lice faz um vídeo fazendo análise de um filme, por exemplo. Eu não vou fazer isso aqui com vocês, porque meu canal não é sobre isso. Então, não faz muito sentido trazer pra vocês. Além da questão dos grandes problemas que direitos autorais trazem e pessoas que criam conteúdo que falam sobre filme já enfrentam essa barreira. Então isso fica mais complicado. Mas, além disso, tem também a questão do tipo de coisa que eu vou mostrar pra vocês. Então, se vocês falarem, tipo, traz a sua visão em relação a como a bissexualidade ou a demissexualidade é abordada num filme, é uma coisa. Foi o que eu fiz em relação ao BBB, que não se falou de bissexualidade de fato, né? Porque ninguém se assume bissexual lá nesse ano, mas se fala sobre bifestinha. E aí eu falo sobre as implicações que tem isso na vida das pessoas, né? Nas nossas vidas enquanto bissexuais. Então eu quero que vocês falem pra mim esse tipo de coisa, assim, tipo, o que vocês gostam mais de ver? Eu vou tentar trazer pra vocês esse ano mais vlogs, que eu sei que vocês gostam de vlog. Mas é aquela coisa também, gente, por mais que vocês gostem de vlog, eu preciso muito que vocês mostrem que vocês gostam de vlog. Eu sei que vocês gostam de vlog porque às vezes vocês comentam comigo lá no nosso grupinho do Telegram, ou vocês comentam nas lives, mas eu preciso muito que vocês comentem nos vídeos, falando que vocês gostam de vlog, por exemplo, pra fazer com que seja relevante para as pessoas verem. Mas assim, além de gostar de vlog, que tipo de vlog vocês querem ver por aqui? Eu sei que quando a gente fala assim, ai, fale quais vocês querem ver, é meio... como é que eu posso dizer? Meio abrangente, meio geral, meio difícil de pensar. Porque às vezes quando a gente fala pra vocês falarem pra gente alguma coisa que vocês querem ver aqui, fica muito num lugar de dificuldade, né? Num lugar dificultoso de falar, tipo, eu quero tal coisa, mas eu não sei dizer o que eu quero. Então, até pensando nisso também, de eu quero tal coisa e eu não sei dizer o que eu quero, eu vou pedir pra vocês fazerem o seguinte. Quando eu postar um conteúdo que for algo que vocês gostarem muito de ver, muito, do tipo assim, Lice, esse é o tipo de coisa que eu quero ver aqui, esse tipo de coisa que pra mim faz todo sentido estar aqui, você vai fazer isso, você vai comentar falando isso. De Lice, esse é o tipo de vídeo que eu quero ver mais aqui. Pra poder fazer essa movimentação maior acontecer. Porque, gente, é complicado a gente criar coisas, já falei isso com vocês aqui várias vezes, inclusive. É complicado a gente criar coisas achando que vocês gostam e às vezes vocês nem gostam. Só que não tem como eu saber que vocês não gostam se vocês não falarem sobre aquilo. Às vezes, eu já falei também com vocês de ter algumas coisas que elas não são exatamente
para vocês que me assistem sempre. Elas são coisas que eu faço para pessoas que estão chegando me conhecerem. Tem isso também. Só que, por mais que de vez em quando tenha esse tipo de conteúdo, na maior parte das vezes, os conteúdos que eu trago aqui são para vocês que me acompanham. São para vocês que são as pessoas que estão sempre comigo, tá? Então eu preciso muito que vocês me digam quando faz sentido pra vocês e quando não faz sentido pra vocês, quando é bom pra vocês, quando não é bom pra vocês, quando vocês não gostam de alguma coisa. Mesmo que sejam comentários negativos, pode botar nos vídeos porque isso também me engaja. Então, amores, eu preciso muito que vocês falem pra mim. Porque assim, eu trouxe algumas coisas aqui, inclusive teve conteúdo que eu fiz pra Bienal que eu acabei nem postando porque eu tava meio fraca também, assim, sabe? Eu acabei não conseguindo trazer. Mas eu tenho algumas ideias que às vezes vêm na minha cabeça e elas se esvaem. Tem umas que ficam e aí é muito bom. Tô pensando em criar um canto lésbico. Do nada. Mas é porque eu tenho alguns livros de protagonismo lésbico aqui. Só lésbico, no caso. Mas acho que eu não tenho livro suficiente para. Não. Eu não tenho livro suficiente pra isso, não. Não vai dar bom, não. Mas enfim, eu preciso que vocês contem pra mim nos comentários se vocês querem ver de verdade, assim. Porque isso vai fazer com que eu consiga trazer melhor pra vocês algumas coisas, sabe? Tem muito livro que eu quero ler esse ano e trazer pra vocês. Eu quero finalmente conseguir ler O Príncipe Cruel pra saber se me agrada ou não. E eu vejo muita gente falar desse livro, então pode ser uma coisa muito boa de trazer aqui. Eu soube que a autora de Divergente, Veronica Roth, quer lançar um livro novo, onde Tris é como se fosse um universo paralelo, que existe Tris e ela tomaria outra decisão. Então, assim, eu já tava pensando em reler esse livro pra ver, né, assim, o que eu achava dele, porque, na verdade, gente, eu já comentei isso aqui antes, eu nunca consegui terminar de ler Divergente, porque eu achei Insurgente chatíssimo. Mas eu peguei um baita spoiler dele, spoiler do final, e isso fez com que eu quisesse saber o que vai acontecer. Tipo assim, como que vai chegar naquilo? Eu já falei isso pra vocês antes, vou ter que fazer um teste que mudando coisas de lugar, ver se eu gosto, né? Eu já falei pra vocês antes que pra mim tem certas coisas que não importa muito o final, e sim como chegou ao final. E esse é um dos motivos do porquê eu amo How I Met Your Mother. Porque pra mim, e eu fiquei triste quando cancelaram How I Met Your Father, porque pra mim não importa saber quem é a mãe e quem é o pai. Claramente que importa, mas mais importante pra mim do que isso é toda a trajetória de chegar lá. Então eu penso muito, eu quero muito ler os livros pra saber o que foi que aconteceu, como que chegou. Nossa, a diferença de fundura daqui é bizarra. Olha isso. Se vai dar pra ver direitinho. Olha isso, a diferença. Ah, meu Deus, tá vendo baixaria. Olha a diferença de um dedo. Olha a diferença de um. Assim de frente dá pra ver menos. Mas assim, ó. Ó. Poeira. Então, eu tô pensando. Se eu vou deixar isso aqui. É porque isso aqui não tá completo, né? Que eu tenho 3. Falta um. Que minha amiga falou, minha amiga Ana casada, falou que 4 já resolve tudo. Fantasia, que é ficção científica, que é um pouco das duas coisas. Então eu quero ler pra ver o que eu acho, sabe? Dele. Se eu acho bom.
se eu gosto do resto da história. Não sei ainda. Eu queria, gente, uma coisa que eu acho que eu já comentei aqui. Eu queria muito fazer vlog de leitura pra vocês. Mas fazer vlog de leitura dá mais trabalho do que escrever um roteiro do livro que eu li. Eu acho que pela quantidade de material que eu tenho, vou ter que juntar tudo num só e ver como ficou. Dá muito mais trabalho e isso acaba assim tirando a minha força vital. E infelizmente eu ainda faço sozinha as coisas, né? Do nada eu mudando as coisas de lugar. Não, tô arrumando. E pensando em novas possibilidades de coisas de lugar. Quero mudar um pouco essa estante, ela tá muito igual. E aí eu quero mudar, assim. Tem coisa que tá tudo misturado, assim, tipo romance, coisa, mas eu botei as cores mais próximas juntas em relação ao tamanho. Se vocês repararam, são cores próximas, a não ser aqui, ó. Peraí, deixa eu botar alguma coisa aqui em cima, porque toda hora vocês ficam vendo a baixaria. Isso tá me lembrando da vez que eu arrumei a estante de um jeito que depois eu me arrependi e eu mudei tudo de volta. Ai, meu Deus do céu. Isso é muito bom. Tá, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu tô botando os de... Aqui é fantasia. Aqui é ficção científica. Aqui é fantasia. Aqui é misturado, né? Fantasia e ficção científica. Aqui é fantasia. Aqui são contos de terror. Então eu junto com esse daqui que é uma fantasia. Aqui fantasia também, com um pouco de ficção. É fantasia urbana, né? Aí, o que eu faço? Na verdade, não era pra pegar o tripé inteiro, era pra pegar só o celular. Pra mostrar pra vocês o rolê aqui. Fica aí. Aí, a questão aqui, ó. Vocês veem a ordem. Eu boto as coisas com tamanho próximo e cores semelhantes. Então, por exemplo, laranja. Tem outras cores laranja aqui. Só que desse tamanho só tem esse. Aí venho aqui esse lilazinho. Roxo. Aí aqui preto com branco, ó. Preto e branco, tá vendo? Cores próximas. Esse aqui, na verdade, podia mudar de lugar. Esse aqui eu posso botar cá, ó. Mas entenderam a minha linha de raciocínio? Ó, deixa eu mudar. Ai, mudei, ó. Branco, branco, branco. E aí tem detalhe preto. Aí aqui é rosa, mas o tamanho mais se aproxima. Aí começa aqui. Aqui dá pra ver mais, ó. Laranja. Tá vendo? Laranja, tons de laranja próximos e tamanho. Amarelo, roxo, lilás. Entenderam minha linha de raciocínio? Aí, se forem coisas individuais. E se for junto, aí fica junto. 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 E junto. Entenderam? É isso que eu faço na minha linha de raciocínio quando eu vou arrumar a estante. Eu gosto de fazer assim, que na minha cabeça é o que mais faz sentido. Então, por exemplo, os de Percy Jackson, eu vou deixar juntos também. Será que eles cabem aqui? Não sei se cabem. São 5. Apesar de não muito grossos. Cabem. Cabe até mais um. Um fino. Eu falei variou. Gente... Eu comentei de novo esse livro que eu comprei de R$10 nas Americanas e nunca li. Bacana. Aí eu tenho esse outro de fantasia. Esse outro de fantasia. Esse aqui diz que é romantasia, mas eu não vi nada de romantasia nisso aqui. Fantasia. Ficção científica. Aqui, são do mesmo autor, então eu vou deixar os dois juntos, apesar das cores serem diferentes.
Se eu criasse... Eu acho que eu tenho mais de fantasia pra juntar. Se eu botasse de fantasia todo num lugar e de romance no outro, acho que eu posso fazer isso. Porque aqui é romance. Isso aqui... Como é que classificaria esse livro? Ainda tá no plástico. Eu li esse livro no e-book. E esse foi meu último recebido da parceira com a Companhia das Letras. Por isso que ele tá no plástico ainda, tá? É mais por isso. Esse ano não veio aí, parceria com a Companhia das Letras. Mas foi bom ano passado. E alguns livros que faltaram eu ler ano passado, eu vou trazer pra vocês esse ano. Coisa interessante que de vez em quando acontece, eu acabei de lembrar porque eu vi esse livro aqui, ó, Garotas que Jogam. Alguns livros, eles têm autodescoberta bissexual. E aí, tipo, não é claro ainda que a personagem é bissexual. Isso faz com que eu deixe o livro no lugar errado. Porque livros bissexuais sempre estarão juntos. Sempre estarão juntos. Então aqui, eu sei que tem autodescoberta, mas eu não sei qual é a autodescoberta ainda, porque eu não li. Esse aqui, Cupidos se Apaixonam, eu sei, tem autodescoberta lésbica. Então, ele tem o lugar dele de estar, né? Não precisa estar aqui. Eu não vou botar ele aqui. Mas outros eu não sei, então eu acabo descobrindo depois. Então, tem coisas que eu boto no lugar e depois eu mudo. E é isso. E eu acabei de pensar que eu acho que eu vou botar alguns romances juntos, já que tem fantasia aqui que eu acho que dá, tipo, esse novo. Deixa eu ver o tamanho dele. De altura. Esse aqui é uma trilogia. E todos são grossos assim. Maravilha. Eita, que eu vou ler. Tá. Você até que eu tenho menos romance? Romance que eu tô falando é romance romântico, tá? Não o formato do estilo do livro. Droga! Ai, amassou ele todo. Ai, que dor. Porra, tava novinho, pai. Dá pra ver? Que amassou? Ó o veto, vá todo rasgadinho. Ele caiu assim, ó. Que raiva. Mas tá, ok. Mesmo é outro. Eu não sei qual é a sexualidade da personagem. Eu sei que ele é sáfico. Sexualidade? Não sei. Então, se quando eu ler eu descobrir que ele é bi, aí eu jogo ele ali. Mas enquanto isso...
Deu? Faltando um. Mas aí eu vou botar ele aqui junto com os outros. Um só, não tem problema. Mas antes, deixa eu ajeitar aqui em cima. Os outros de fantasia. Qual o problema? Eu não vou separar instrumentos mortais. Só se... Vou tirar esse daqui. Que tem que ficar junto. Ou se eu tirasse esses aqui, que são livros até o momento únicos, que não tem continuação, né? Deixa eu ver aqui. Eu me amarro. Mas eu acho que não vai caber. Coube! Como é que pode? Eu tirei 3 livros, coube uma cacetada. Tá, joguei um de fantasia ali no canto. Aí ficou esses dois aqui. Eu acho que é fantasia urbana, né? Então eu deixei ali mais... Não é bem alta fantasia todos, porque Jogo dos Deuses mas outros eu acho. Não sei, não lembro. Alguns que, tipo... Esse comerciaremos eu não continuei ainda, eu não sei. Ai, por hora vai ser isso aqui mesmo. E aí eu vou jogar esses aqui embaixo. Porque eu tenho que ter onde guardar, né? Aqui falta espaço. Não, aqui tem espaço de sobra. Minha ideia deu errado. Gente, minha ideia deu errado. Minha ideia deu muito errado. Porque eu quis deixar todas as fantasias aqui. Mas aí faltou espaço aqui. E aqui, né? Tá tirando a tripé daqui. Não vou mostrar do quarto pra vocês, que o meu quarto tá de cabeça pra baixo. Precisa muito arrumar esse quarto inteiro. Uma prévia. Olha como tá a minha mesa. Mas, enfim. Eu deixei assim mesmo. Tipo, ajeitei aqui em cima. Tá meu notebook antigo. E
porta-retratos, não sei o quê. Aí aqui eu deixei fantasias e algumas aqui. Botei negocinho de narciso ali, a bonequinha aqui, a bonequinha aqui. Aí aqui, o que que eu fiz? Ficou esse espaço meio caído aqui, mas tudo vai dar certo. Então aqui eu deixei romances, tá? Deixei realmente os romances aqui, que deram, a maioria eu vou botar aqui. Só um ficou ali embaixo. E aí eu fiz o seguinte, eu resolvi separar entre gringos e nacionais. Aqui, cantinho dos bissexuais, cantinho Alice Oseman. E nesse lugar aqui eu botei 3 fantasias aqui. 2, na verdade, isso aqui não é fantasia. 2 aqui e o resto dos outros livros. Que não tem muito assim, tipo... É meio misturado, então, tipo, aqui tem... Ai... Aqui tem um livro que eu não sei como definir esse livro. Mas aqui é um terror, aqui é um hot, aqui é desgraçamento de cabeça, aqui também, aí aqui é romance. Isso aqui também caberia lá em cima, né? Nem lembrei desse. Aqui é sobre escrita, aqui são comédias, aqui é sobre um fim de relacionamento. Esse aqui é o romance que eu tava falando. Eu nem lembrei desses dois aqui, gente. É sério, não lembrei. Aí aqui tem livros que não são exatamente sobre romance, são sobre amizade, são sobre reflexões, são sobre... Aqui são contos de terror, né? Então, ficou mais ou menos assim a estante agora. E é isso. Eu tenho até alguns livros que preencheriam ali, só que são livros que ou não fazem sentido pra mim estarem aqui, ou são livros que são repetidos e eu não quero que estejam aqui, porque na verdade eles vão ser futuros presentinhos. E fica aí no ar essa informação. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou... Agora não. Amanhã, talvez. Eu vou... organizar essa paredinha aqui. Não esqueça de deixar aí nos comentários os tipos de vídeos que vocês querem ver aqui no futuro, porque aí eu vejo, analiso, vejo o que mais for viável pra eu fazer e pra vocês conseguirem consumir e trazer pra vocês no futuro. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo!